Eduardo e este é mais um Língua de Navalha. Hoje contamos com a presença do defensor-chefe da Defensoria Pública da União no Estado de Goiás, o Dr. Pedro Paulo Gandra Torres. Bom dia, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Bruno. Prazer. Bom, começando nossa conversa, eu vejo a Defensoria como um órgão fundamental na garantia dos direitos e na inclusão social. Como você pode apresentá-la para o público geral? Bruno, tem uma frase do ministro Celso de Mello, do STF, que ele fala que a função da Defensoria é o direito a garantir os direitos. A Defensoria Pública, tanto a estadual quanto a federal, são dois ramos, ela visa atender ao cidadão mais necessitado, aquele que é totalmente excluído da sociedade pela sua condição social, sua condição econômica, a ter seus direitos garantidos e a serem, inclusive, reivindicados perante não só o Poder Judiciário, mas também a vários outros órgãos. Tratando agora das pessoas atendidas, quais são os requisitos para ser assistido e em quais situações a pessoa pode recorrer à DPU para mediar um conflito ou para garantir o direito? Em relação aos critérios de assistência, a Constituição diz que é aquele que comprova a insuficiência de recursos. No caso da Defensoria Pública da União, existe uma resolução que delimita que o núcleo familiar de até 4 pessoas que perceba de renda bruta até 3 salários mínimos e acima dessa quantidade de pessoas até 4 salários mínimos de renda bruta. Ocorre que não é só esse critério econômico. A própria resolução ela prevê que a pessoa em condição de vulnerabilidade, em razão da sua condição social, um menor, uma pessoa idosa, pessoas de minorias que estão excluídas da sociedade, independente da renda, podem ser atendidas pela Defensoria Pública da União. Então, as situações em relação à Defensoria Pública da União é quando envolve entes federais. Embora em alguns casos a gente atue também de forma administrativa contra os demais entes, em regra é só quando entes federais ou ligados ao governo federal, como a Caixa Econômica Federal, o INSS, a própria questão do FIES, questões envolvendo matrículas em universidades federais. Então, essa é a gama de atuação e quando elas podem procurar. E, inclusive, também quando elas... que é uma questão muito interessante, que a Defensoria funciona como contrapeso ao Ministério Público no caso das ações penais. A gente garante a defesa daqueles que estão sem defesa, independente deles terem ou não condição econômica de pagar um advogado. E como fazer para ser atendido, assim, mais especificamente, como entrar em contato, onde ir, o que levar, como garantir esse atendimento? A Defensoria Pública da União hoje, ela fica na Avenida T63, no edifício Multilíbano, na esquina da T64. Se a pessoa quiser saber alguma informação mais relevante, ela pode procurar pelo telefone, que é 3236-5900. Inclusive, a gente também atua no regime de plantão, que é fora do horário do expediente, a partir das 5 horas, finais de semana, feriados, as pessoas que precisam, por exemplo, de internação de UTI, algumas demandas que são urgentes, que não podem esperar o outro dia, ou até mesmo o final de semana, ela pode entrar em contato pelo telefone 8255-0078, que é do plantão da Defensoria, para ter análise, vai ter sempre um servidor e um defensor plantonista para ter a análise da sua demanda e a viabilidade. E existem formas de divulgação e especial? Existe alguma forma de atendimento em zonas mais afastadas, como a zona rural, o interior e as periferias das cidades grandes? Hoje, a Defensoria de Goiás ainda não começou a fazer esse tipo de atendimento em razão da nossa estrutura. O que a própria Defensoria da União faz nessas questões, e o que a gente está fazendo, por exemplo, agora em Minasul, nós já fizemos em Uruaçu, são o que chamamos de juizados ou projetos itinerantes. Então, é deslocado um grupo de defensores e servidores para tais locais para prestar atendimento. Nós já fizemos alguns projetos pilotos em assentamentos rurais aqui perto, em Guapó. Já fizemos também em Aruanã, que chama um programa Eu Tenho Direitos, que se deslocam defensores para essas áreas, para que possam, as pessoas que não têm como sequer chegarem à defensoria, terem seus direitos explicados e terem uma assistência jurídica
sobre alguma necessidade que elas estão passando. Saberia me dizer quais são as ações mais frequentes e se Goiás foge à regra disso em alguma demanda específica? As demandas variam conforme cada região. Aqui em Goiás, existem algumas demandas específicas em Goiás, que é em relação aos assentamentos de sem terra, que é em relação à legalidade ou não da pessoa estar ou assentada, ela receber as verbas oriundas do PRONAF. Essas são as demandas mais específicas do estado de Goiás. Mas, em regra, em toda a defensoria, as demandas envolvem a maior parte benefícios previdenciários, como assistência, benefícios de amparo ao idoso, de amparo ao deficiente, as aposentadorias, pensões por mortes, e demandas envolvendo medicamentos, habitação em relação a contratos da Caixa e em relação ao FIES. Ultimamente a gente está tendo em relação ao FIES, em razão do problema que teve no site, no sistema do governo federal, e também em relação ao FGTS. Então, as demandas são bem específicas, mas elas não variam muito. E em época de vestibular, é de matrícula ou não nas universidades federais ou até mesmo nas universidades privadas em alguns casos. Você chegou a comentar do Ministério Público. Eu imagino que exista muitas dúvidas sobre a competência do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, correto? Em alguns casos, podem-se falar que a Defensoria Pública hoje teria que funcionar como a gente vive numa república, existe um sistema republicano de pesos e contrapesos. A Defensoria Pública seria o contrapeso ao Ministério Público. Então, por exemplo, na ação penal é um antagonismo total, ou seja, o Ministério Público está para acusar, ao passo que a Defensoria está para defender. Agora, já em outros tipos de ações, envolvendo tutela coletiva, direitos difusos, as ações civis públicas, a Defensoria pode, inclusive, atuar ao lado do Ministério Público em parceria com o Ministério Público. Então, varia muito conforme a demanda. Aproveitando esse gancho de ações coletivas, tem uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre a competência da Defensoria Pública da União para ajuizar ação civil pública. Você pode comentar? A decisão que foi da semana passada, na DIN 3943, ela foi pelo próprio Ministério Público, através da sua associação, questionou a legitimidade da Defensoria Pública para entrar com a ação civil pública. O Supremo Tribunal, por unanimidade, entendeu que a Defensoria é amplamente legitimada para entrar com qualquer tipo de ação civil pública previsto na lei, porque é mais uma forma de garantia não só ao cidadão hipossuficiente, mas à própria sociedade de seus direitos. Então, hoje a Defensoria é legitimada para entrar com a ação civil pública tal qual o Ministério Público. Já que entramos no tema direito coletivo, um departamento me chamou muita atenção na DPU, que eu até anotei aqui, Ofício de Direitos Humanos e Tutela Coletiva. Mais focado na área de direitos humanos, eu queria saber como que funciona o trabalho da DPU nesse sentido. A DPU hoje, na parte de direitos humanos, ela atua na defesa, principalmente na defesa de refugiados, de estrangeiros que estão em situação irregular e que precisam ser regularizados aqui no Brasil, situações migratórias. A gente também atua no programa de proteção a testemunhas, o PROVITA, de pessoas que são ameaçadas. Na defesa de minorias, que estão sofrendo abusos e violações e que não encontram-se hoje protegidas por nenhum dos outros personagens do sistema jurídico brasileiro. A DPU também, nessa parte, ela tenta resolver coletivamente os processos, as demandas que aparecem, porque é uma fonte de pacificação social, sem prejudicar toda a sociedade. As questões envolvendo medicamentos, hoje a gente atua para que não só um indivíduo ou outro indivíduo possa ter acesso ao medicamento, mas que toda a coletividade, independente da renda, independente de qualquer de sua situação, possa ter acesso aos mesmos tratamentos. É uma forma de tentar tornar mais justa a sociedade. Ainda sobre direitos humanos, eu queria entrar em dois temas que eu acho que são muito relevantes.
Primeiro, eu queria saber como que é a situação carcerária em Goiás e como vocês, defensores que convivem com essa situação todos os dias, como vocês enxergam isso. E também, segundo, eu queria entrar também no tema como que é feito, como que é dado o suporte às vítimas de crimes aqui em Goiás. Se vocês têm alguma cooperação com algum instituto, alguma ONG que preste esse tipo de assistência. Tá. Em relação ao sistema carcerário de Goiás, a gente está estudando uma parceria, porque como não existe presídio federal em Goiás, nós não podemos atuar diretamente nos presídios. Então a gente está em uma parceria com a DPE, auxiliando eles, que é a Defensoria Estadual, que teria, e o Ministério Público Estadual, que poderiam atuar, que são fiscais da execução penal, nesse caso nos presídios. Então a gente está para auxiliá-los, porque a Defensoria Estadual começou praticamente agora. Então a gente hoje presta auxílio e existe uma ONG, a Caritas e a Pastoral, que também estão trabalhando e auxiliando, principalmente porque a situação carcerária hoje no estado de Goiás é crítica, principalmente com o centro de triagem, com o próprio CEPAIGO, o Odenir Guimarães. Não há a menor condição hoje de qualquer tipo de reabilitação da pessoa que se encontra presa. Em relação às vítimas de crimes, especificamente o Ministério da Justiça com a Defensoria da União, nós temos aqui em Goiás um projeto em relação à proteção de testemunhas e as pessoas que são vítimas de tráfico de pessoas mesmo. Aqui em Goiás é um foco de tráfico, principalmente de Anápolis, de tráfico de mulheres para a Espanha, para exploração sexual. Então, essas pessoas são trazidas de volta e aí existe a Defensoria Pública, dá um suporte para elas, o próprio Estado de Goiás ajuda até financeiramente, existe vinculada ao Ministério da Justiça, existe uma ONG que chama Projeto Casulo, para dar uma adequação profissional e até um amparo psicológico para as pessoas. Agora falando mais da DPU como organismo, eu queria entender como funciona a autonomia da DPU, porque ela financeiramente é dependente do Poder Executivo, e também como vocês se estruturam politicamente. Hoje é o primeiro ano, esse é o primeiro ano, hoje nós não estamos mais vinculados ao Poder Executivo. Desde a emenda 74, a emenda 74 desvinculou a DPU do Poder Executivo como órgão autônomo, assim como o Ministério Público, e a emenda 80, a emenda complementar 80 da Constituição, terminou de regulamentar tal questão. Então, hoje, esse ano é o primeiro ano que nós temos nosso orçamento próprio. Nosso orçamento não é vinculado ao Poder Executivo, nós fazemos nosso orçamento e caminhamos para o Poder Legislativo, o Poder Legislativo aprova ou não o nosso orçamento. Tanto é que foi um dos poucos orçamentos que não tiveram cortes, porque o governo federal não poderia cortar. Do jeito que foi aprovado, ele não é contingenciado. Ainda é um orçamento pequeno, mas hoje a gente tenta se organizar administrativamente. Como nós saímos do Poder Executivo, a gente não tem um cargo de apoio, a gente não tem estrutura. Estamos começando, a Defensoria está começando a montar a sua estrutura, mas ainda que depende de leis que ainda estão em discussão no próprio projeto legislativo. Agora, para fechar nossa conversa, um assunto que é bem pouco esclarecido. Quando eu comentava sobre essa entrevista, a maioria das pessoas sempre dizia a mesma coisa. Existe Defensoria Pública em Goiás e sempre existe essa ideia de que em Goiás foi o último estado do Brasil a ter Defensoria Pública. Eu queria que isso fosse esclarecido e também que fosse dito o que ainda precisa para a DPU alcançar mais pessoas. A Defensoria Pública do Estado de Goiás está começando a ser estruturada agora. Realmente ela foi a última defensoria de todos os estados a ser implantada. Então não existe aquela cultura. Antigamente quem fazia o serviço de assistência jurídica era a PAJ, que era a Procuradoria de Assistência Judiciária, vinculada à Procuradoria do Estado. Então, para você ter uma ideia, eles não litigavam contra o próprio Estado, porque eles não tinham essa autonomia e uma independência funcional. Recentemente foram dados posse para, salvo engano, 17 defensores estaduais que vão começar a tentar estruturar uma defensoria estadual do zero
sem e eles ainda estão vinculados ao executivo. Então, eles ainda têm uma longa barreira para começar a estruturar e criar essa cultura de defensoria que existe nos outros órgãos, nos outros estados, desculpa. Por exemplo, até hoje, se você for ouvir as pessoas, elas vão falar que qualquer violação de direito, eu vou no Ministério Público, eu vou ao Ministério Público, vão pedir medicamentos, eu vou ao Ministério Público porque eu não estou recebendo medicamento. O que hoje está acontecendo é o Ministério Público já ciente, pelo menos, da DPU, que a DPU foi criada em Goiás em 2001, mas a partir de 2006, com a chegada de mais 3 defensores, em 2010 chegaram mais 3, hoje temos 9 defensores atuando, que é muito pouco, a gente só atua, infelizmente, como não temos a quantidade de defensores, são 6 milhões e meio de habitantes. No estado de Goiás nós temos 9 defensores, nós só estamos atuando em Goiânia e Aparecida de Goiânia, e inclusive a gente devia atuar na Justiça do Trabalho, mas não tem a menor condição, mesmo a lei determinando, a gente tem a restrição de atendimento na Justiça do Trabalho. Então, o que hoje precisa para a defensoria é de orçamento e de incentivo, porque a defensoria, ela permite hoje que o cidadão possa ter esse direito assegurado e tenha quem brigue para que esse direito dele seja assegurado. Então, hoje o que a gente precisa é só de orçamento. Agora, quanto à divulgação, a divulgação da defensoria está começando, pelo menos da União, está começando agora, principalmente a partir da nossa autonomia. Porque antes tudo era vinculado ao Poder Executivo. Então, a gente tinha alguns problemas orçamentários, estruturais. Então, hoje, com a gente começando a crescer e ter o orçamento, a gente pode começar a divulgar melhor a defensoria, para que o cidadão tenha acesso. E aí, permitir que não só a defensoria cresça, mas que a defensoria crescendo, ela cresça com qualidade e permita ainda o cidadão ser melhor atendido por um direito e garantia dele. Muito obrigado pelos esclarecimentos. É muito bom recebê-los aqui na FIC, eu agradeço bastante. Obrigado, Bruno, o prazer é nosso e a Defensoria coloca-se à disposição sempre que precisar para prestar qualquer esclarecimento. Está acabando mais um Língua de Navalha pela Web TV Magnífica Mundi. Obrigado ao público que nos assistiu. Fique agora com a sequência da nossa programação.